Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos para o nosso próximo episódio, o episódio de hoje, vamos falar sobre teleguiados. Teleguiados, o que é um teleguiado? Bom, segundo o dicionário Primeirão de Língua Portuguesa Online, teleguiado é o que é guiado à distância, ou seja, telecomandado. Mas por extensão, por uma aplicação mais informal, pode ser também o indivíduo sem orientação própria que só age influenciado ou industriado por outrem, ou seja, uma pessoa que é comandada por opiniões dos outros, que é guiado por outra pessoa. Isso é mais ou menos esse segundo sentido que é onde a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. As pessoas que são influentes ou influenciáveis vai ser o tema de hoje, influência. Então, teleguiado, nesse caso, vão ser as pessoas que são influenciáveis. A gente vive atualmente na era das redes sociais, esse boom das redes sociais, onde a cada tempo surgem novas redes, novas pessoas usando esses espaços, tanto para falar, quanto para ouvir, quanto para se manifestar. E aí a gente acaba tendo esse novo momento, onde a influência ela se tornou até mesmo uma profissão. Hoje a gente tem os chamados digital influencers, que são pessoas que usam esse espaço onde elas estão falando, onde elas vão se mostrar, onde estão se expondo, para influenciar a opinião de outras pessoas. Então, o que a gente via antes como algo meramente do social, onde a gente era influenciado indiretamente pelos nossos líderes, pelas pessoas que estavam ao nosso redor, hoje em dia se tornou uma profissão. Tem até escolas, cursos, técnicas para aprender a como ser influente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e como ser teleguiado pode ser algo bom ou também pode ser algo ruim, depende do ponto de vista, a gente vai discutir melhor isso a partir de agora. Porque qualquer um pode ser influente. Qualquer um pode ser influente. Por exemplo, vou começar falando de mim porque eu posso falar com propriedade, né? Eu, por exemplo, em relação à influência, eu sempre tive essa convicção de que as pessoas elas são influentes e influenciáveis porque a gente mesmo acaba replicando pensamentos, opiniões, comportamentos de outras pessoas, às vezes sem perceber, mas às vezes percebendo mesmo por pessoas que a gente admira, por pessoas que a gente acha que estão certas. Então acaba que todo mundo tem essa noção. Na nossa infância, geralmente nossos pais, os nossos irmãos, nossos avós, as pessoas mais próximas de nós, são as nossas referências. Então a gente acaba sendo influenciados por eles nesse primeiro momento de forma inconsciente, sem perceber. Mas muito de quem a gente é hoje vem dessa influência das pessoas com quem a gente conviveu e também do conteúdo que a gente vai ter acesso, dos desenhos, dos filmes, dos livros, dos lugares que a gente frequentava. Então a gente não tem como fugir da influência. E acaba que hoje eu já consigo me entender como um influente também. Por exemplo, em relação ao jiu-jitsu. Eu acho interessante isso porque eu estava conversando com um colega de treino na semana passada e eu falei em relação a isso, como que a gente é influente às vezes sem mesmo querer ou sem mesmo perceber. Então por isso mesmo a gente precisa ter cuidado sobre o que é influência na nossa vida. Por exemplo, eu comecei a treinar jiu-jitsu porque um amigo meu, que era pastor, ele começou um projeto social. E aí ele me convidou para treinar e eu não tinha esse interesse, na verdade nunca tinha passado pela minha cabeça de um dia treinar uma arte marcial. E aí acaba que, pelo momento, pelas circunstâncias e pela pessoa que estava me convidando, eu falei, por que não? Aí eu fui me aventurar. Mas até aquele momento, ele era a única pessoa que eu conhecia que treinava jiu-jitsu. E a partir daquele momento ele se tornaria o meu sensei e me ensinaria tudo o que eu sei hoje sobre jiu-jitsu, basicamente. Mas, o que acontece? A partir do momento em que eu comecei a treinar, que eu comecei a falar sobre isso, que eu comecei a fazer posts sobre essa minha vida de treino, acaba que eu comecei a encontrar também o meu papel de influente dentro do jiu-jitsu. Por exemplo, hoje eu tenho vários amigos que treinam jiu-jitsu. Talvez seja por conta de alguma influência que eu tive de maneira inconsciente sobre eles, talvez sim. Eu não tenho como afirmar isso exatamente, mas eu sei que antes de eu começar a treinar, eu não conhecia ninguém que treinava e não ouvia nem nas conversas das pessoas manifestarem interesse.
em começar uma arte marcial. E hoje eu tenho vários amigos e desde que eu comecei a treinar eu percebo que isso mudou. E aí, o que acontece? É interessante como a gente não percebe, mas a gente acaba, às vezes, influenciando, convencendo as pessoas por algo que, às vezes, a gente faz naturalmente e as pessoas, elas assistem, acompanham isso, ou, às vezes, a gente tem mesmo esse interesse. E uma coisa que também eu acho muito interessante, que, na verdade, para mim, eu acho engraçado, que não faz sentido, é as pessoas pedirem minha opinião sobre moda. Hoje eu recebi alguns elogios, inclusive essa semana mesmo eu recebi um elogio sobre como que eu me visto bem. E eu realmente acho muito engraçado as pessoas verem em mim uma referência de moda, porque eu acho que eu sou muito básico. Eu acho que talvez o básico seja um estilo mesmo, mas eu não tenho mais essa preocupação. Talvez um dia eu já tive. Hoje eu não tenho essa preocupação sobre moda, inclusive às vezes eu repito roupa, eu uso roupa... às vezes eu me acho muito mulambento mesmo, mas as pessoas conseguem ver em mim isso. Eu não sei se é pelo meu estilo, pela forma como eu me comporto, ou se é por eu ser muito, muito claro na minha opinião, tanto que muitas pessoas me chamam de Guto Sincero. Mas fato é de que as pessoas elas veem em mim uma influência de moda, inclusive não apenas homens, mas principalmente as mulheres. Por exemplo, domingo, depois terminou o culto lá na minha igreja, um amigo ele me chamou e me contou que ele tinha comprado um blazer. E aí ele me explicou como era o blazer, ele queria dicas de como usar, porque é uma peça diferente no guarda-roupa dele, e ele queria saber como que ele combinava aquela roupa para usar durante o dia e para usar durante a noite. E aí eu pedi para ele mandar uma foto do blazer para eu ter uma noção melhor de como era, para poder sugerir com mais propriedade para ele umas combinações. E aí, por exemplo, eu vejo as pessoas da minha família, principalmente minhas tias, minha mãe, algumas primas, assim, as pessoas pedem minha opinião, e eu já percebi que se eu disser essa peça não tá legal com esse conjunto, eu percebi que às vezes elas trocam mesmo, porque eu falei. E se eu sugerir uma outra peça, elas acatam a minha opinião. Então essa questão da influência, ela faz parte de nós. Às vezes as pessoas elas tendem a achar que tem personalidade, que tem identidade, que não precisa da opinião de ninguém. Mas no final das contas todos nós precisamos e todos nós sofremos sobre essa influência. E isso não é errado. E às vezes nem é consciente mesmo. A gente, por exemplo, as redes sociais, elas ditam muito formas de como a gente deve se portar, de o que a gente deve publicar. Então, por exemplo, a gente acaba percebendo que a internet, ela fomenta ainda mais isso que já está inerente a gente como ser social. A gente já tem influência, a gente é influente, a gente é influenciável, e acaba que a internet só vem potencializar isso. E as pessoas são, muitas das vezes, teleguiadas umas pelas outras. Não que isso tenha o peso de como eu falei na descrição na descrição da palavra, né, que é, por extensão, o indivíduo que não tem orientação própria, que só age influenciado ou industriado por outrem. Então não é que a pessoa não tenha orientação própria, mas às vezes a pessoa pede uma orientação de terceiros, ou para basear aquilo que ela já está em dúvida, ou realmente porque é uma pessoa que ela acha, sei lá, especialista naquela área, ou uma pessoa que ela acha que tem uma opinião válida e ela quer essa opinião. E muitas das vezes isso a gente precisa entender que a gente ocupa esse papel, ocupa esse espaço. E isso, de certa forma, pede um pouco de responsabilidade, né? Principalmente se for para questões mais profundas. Por exemplo, eu falei sobre o esporte e falei sobre moda. Querendo ou não, são coisas mais superficiais, não são coisas tão profundas, como, por exemplo, uma pessoa que vai pedir um conselho sobre namoro, uma pessoa que vai pedir um conselho sobre carreira profissional. Isso são coisas que, por exemplo, se a pessoa acatar o teu pedido, são coisas que vai afetar diretamente a vida dela. Então acaba que a gente precisa entender o nosso papel como influente, mas também a gente precisa analisar o nosso papel como influenciável. Por exemplo, falando também sobre as minhas experiências. Eu atualmente sou publicitário, sou formado em publicidade e eu trabalho como operador de closed caption. No geral, eu sou da área da comunicação e da criatividade e eu amo isso. Eu realmente amo, eu pretendo estudar ainda várias outras coisas dentro da área da comunicação, dentro da área da criatividade, mas isso talvez não tenha nascido somente de mim, da minha vocação, do meu interesse. Eu entendo que eu fui muito influenciado por uma professora. A princípio,
eu queria ir para comunicação, mas no sentido da escrita, no sentido da docência. E essa minha professora era uma professora de língua portuguesa do ensino fundamental. Eu lembro que a maioria dos alunos, antes mesmo de eu ir para essa escola que eu estudei com ela, eu lembro que as pessoas falavam muito dela porque ela era uma professora muito rígida, porque ela era uma professora que exigia, que cobrava, e então ela era muito temida. Mas ao mesmo tempo, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender e sempre tive uma boa relação com professores. E aí, chegando nessa escola, eu me dei muito bem com ela. Assim, eu via, inclusive tem até umas experiências assim com ela que me fazem me sentir até importante, assim, porque realmente ela era uma pessoa que apostava em mim, assim, como aluno, e ela me influenciou muito, talvez sem perceber, para a área da comunicação, porque ela era professora de língua portuguesa. E muitas das coisas que eu sei hoje, de escrita, de linguagem, de correção, até mesmo de literatura, de redação, eu aprendi com ela. E o que eu não aprendi com ela diretamente na sala de aula, eu aprendi nas entrelinhas das aulas dela. Pelas coisas que ela falava, pelos conselhos que ela dava sobre futuro, sobre carreira. E aí, de certa forma, a língua portuguesa ela passou a ser, para mim, uma opção assim, de carreira. E aí, tanto que ainda no ensino médio, por um tempo, eu pensei em fazer letras antes de ir para a da comunicação. Eu já pensei em fazer letras, jornalismo, mas no final a publicidade foi o curso que eu entendi que era o melhor assim, dentro do que eu buscava, e realmente foi, me surpreendeu muito com o curso. E só que tudo isso tem, no fundo, uma influência lá da minha infância, da minha adolescência com essa professora. Então eu fui influenciável por ela, sim. E hoje eu sou, dentro da minha carreira, influenciável por outras pessoas. Por exemplo, profissionais da área da comunicação, profissionais da área da linguagem, da criatividade. Eu mesmo acompanho vários digital influencers que são dessa área, que são pessoas que trabalham com produção de conteúdo, que trabalham com marketing, que trabalham com a própria comunicação mesmo. E outra coisa, por exemplo, eu fui influenciado no meu último namoro, entre aspas, assim. Porque eu nem considero namoro porque não chegou a acontecer de fato. A gente oficializou, eu fiz o pedido, ela aceitou, a gente teoricamente começou a namorar, mas teve um problema, tipo, no primeiro mês foi todo um rolo que a gente acabou terminando pouco tempo depois. Então, pra mim não teve tempo de ter aquela entrega, apesar de ter oficializado e tudo, não teve tempo de ter uma conexão, um contato maior. Então, o que acontece? Na época eu não queria me relacionar com ninguém. Porém, a gente se conheceu através de outras pessoas, amigos em comuns, e aí essas pessoas, muitas delas incentivavam esse relacionamento, apesar de eu ser resistente, de eu ter deixado claro para ela que eu não queria naquele momento me relacionar com ninguém, apesar de ela ser realmente um perfil muito interessante. E aí, com o tempo, as pessoas apoiando aquilo, incentivando, e ela mesma também insistindo naquilo, né, mostrando interesse, eu acabei cedendo a essa pressão. E para mim foi muito ruim. Então, por exemplo, eu trago essa experiência ruim, trago uma experiência boa que foi, por exemplo, a questão da minha carreira. Mas em relação a essa influência, pro namoro, para mim não foi uma influência muito boa. Por quê? Porque foi uma pressão que eu acabei cedendo, mas que é totalmente contra a minha vontade. Porque eu não queria realmente me relacionar naquele momento, apesar de que, no final das contas, eu achava que eu não tinha nada a perder. Perdi algumas coisas. E aí acabou que não foi algo tão bom, porque a gente precisa colocar limite até onde a gente permite ser influenciado por outras pessoas. E a gente é influenciado o tempo todo, como eu falei, eu acompanho digital influencers, então tem pessoas que falam pra gente tomar tais atitudes, tais decisões na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Tem pessoas que falam sobre diversos assuntos na internet. E aí a gente tem que entender até que ponto esses influentes que a gente acompanha, até mesmo conscientes de que são influentes porque a profissão deles são de digital influencers, ou até mesmo pessoas que não se vendem assim, mas que são influentes na nossa vida, como por exemplo, nossos discipuladores, nossos líderes, nossos pastores, nossos patrões, nossos supervisores de trabalho. São pessoas que têm influência sobre a nossa vida e que a gente precisa ter, até certo ponto, total consciência do que está acontecendo. Até que ponto essas pessoas elas têm opinião sobre nós, até que ponto a gente vai acatar tudo que elas trazem pra gente e a gente vai aplicar na nossa vida. Porque
a própria Bíblia mesmo, de certa forma, sugere que a gente retenha pra gente aquilo que é bom. A gente tenha um filtro, porque acaba que tem pessoas que, às vezes, a pessoa fala o que quiser. Qualquer pessoa pode falar o que elas quiserem. Inclusive, no Brasil, a gente tem essa discussão da liberdade de expressão, onde as pessoas falam, onde as pessoas opinam, onde as pessoas usam esses lugares de fala. E a gente, muitas das vezes, está em lugares de escuta, e a gente muitas das vezes não percebe a importância dessa dinâmica de falar, de ouvir, e muitas das vezes a gente precisa entender, na verdade sempre a gente precisa entender que a gente está sendo influente ou que a gente está sendo influenciável, e que isso tem graus. Tem momentos em que a gente vai ouvir coisas que realmente a pessoa quer falar pra gente, ou até mesmo conselhos que a gente está pedindo, mas que a gente precisa mensurar. Será que realmente é o que eu preciso fazer? É o que eu preciso acatar ou não? Ou até mesmo a gente como influente. Até que ponto a gente pode influenciar a vida de uma outra pessoa sem levar em consideração a responsabilidade daquilo? Porque muitas das vezes as pessoas elas levam a nossa opinião muito, muito à risca. Por exemplo, esse podcast eu criei para falar sobre coisas que eu consideraria importantes, sobre temas, sobre assuntos que eu acho relevante ou que pelo menos eu queria falar naquele momento daquele episódio. E isso, para mim, talvez eu não tenha pretensão de fazer uma carreira sobre isso, de ser uma referência em determinados assuntos, determinadas discussões, mas de certa forma, talvez alguém que escute esse episódio, talvez você mesmo que está me ouvindo aí agora na sua casa, talvez você seja influenciado por aquilo que eu falo. Então eu entendo a responsabilidade disso, tanto que a gente precisa entender até que ponto a gente interfere na vida do outro. E aqui no podcast eu tenho essa preocupação. Claro que para as discussões que eu trago nos nossos episódios, isso pede um pouquinho mais realmente de preocupação com o tema, para estudar, para detalhar um pouco mais um assunto. Mas, por exemplo, tem podcast que eu escuto que é basicamente para passar o tempo, assim. São coisas que as pessoas falam de coisas mais menos profundas, coisas mais de entretenimento mesmo. Então, por exemplo, eu não tenho uma influência sobre essas pessoas, mas já tem outros que eu já acompanho que são especialistas, por exemplo, na minha área profissional, ou que já são especialistas em áreas de conversas que eu acho importante, por exemplo, de questão espiritual, em questão social, de autoajuda. Então a gente precisa entender essa dinâmica de ser influente, de ser influenciável, até que ponto a gente deve ser influente, até que ponto a gente deve ser influenciável, porque isso afeta a nossa vida, afeta a nossa mentalidade e às vezes sem a gente perceber. Às vezes a gente não percebe realmente que a gente está sendo influenciado por outras pessoas. Tanto que, por exemplo, é uma discussão que a gente tem frequentemente dentro do capitalismo, que até que ponto as propagandas elas levam as pessoas a agirem por impulso, levam as pessoas a tomarem decisões que elas não queriam, e a gente percebe isso. Eu, por exemplo, já fui comprador compulsivo. Eu chegava, via promoção, às vezes eu comprava, saía da loja e falava, cara, eu não preciso disso. E tinham coisas assim que ficavam muito tempo guardados até eu encontrar uma oportunidade de usar. E hoje em dia eu já tenho um controle bem maior sobre isso. Eu já vejo, realmente está bem em conta esse preço, realmente é um bom negócio comprar esse pacote, comprar em quantidade, comprar nessa promoção. Mas será que eu preciso disso? Então já leva em consideração outras coisas, porque a gente não pode ser influenciado por tudo que chega pra gente. Então a pergunta que fica, é errado ser teleguiado, ser influenciado? Não. A minha resposta para isso é não. Vai depender do teor dessa influência. Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, na Bíblia, a primeira história que a gente tem na Bíblia, lá no livro do Gênesis, depois da criação, é uma dinâmica de influência e de influenciável, que a gente fala sobre Eva, Adão, Eva e a serpente. Nesse caso aqui, o Adão ele não fica tanto de lado. Bora deixar ele um pouco de lado, bora focar na serpente e na Eva. A serpente, ela tenta convencer Eva de que Deus ele não estava sendo transparente com eles, porque ele deu uma regra que ele mesmo sabia que não era exatamente daquela forma. Então ele tenta convencer Eva de que ela não sofreria as consequências de como Deus tinha falado, que não tinha aquele peso ela não tinha aquela responsabilidade como ela acreditava. E de tanto a serpente insistir, Eva
ela acabou cedendo. Então ela foi teleguiada pela serpente. Isso fez com que Eva influenciasse o marido dela, Adão, a ir pelo mesmo pensamento. Então acaba que a gente vê como que existe esse poder da influência desde sempre. Desde o começo a gente percebe isso. E aí acaba que as consequências que vão vir não tem a ver muito com esse episódio, mas é mais a questão da dinâmica da influência. De, por exemplo, Eva e Adão, eles já tinham recebido essa orientação do próprio Deus, de como eles deveriam proceder, de como eles deveriam agir, e eles consideraram aquelas orientações. Eles consideravam o que Deus falava, o que Deus transmitia para eles. Mas a partir do momento em que veio um outro personagem falar também, então eles já abriram espaço para ser influenciados. A gente sempre tem controle, porque, por exemplo, a gente pode imaginar Eva simplesmente ignorando essa voz que vinha para ela. E essa influência que a gente tem, geralmente ela traz consequências. A gente vê a influência na vida de Adão e Eva porque eles viviam tranquilo sobre aquelas orientações, porque foi dado as circunstâncias, né, de que tal comportamento resultaria em tais consequências. E a partir do momento em que eles ouvem outra voz e adotam aquele posicionamento, ou seja, que se deixam ser influenciados, eles passam a assumir outras consequências. Então eles passam naquele caso, a não atentar para a voz de Deus, para atentar para a voz da serpente, e aí isso vai trazer uma outra consequência. Então a gente vê como que a influência realmente ela vai afetar o nosso futuro, vai afetar a nossa vida de certa forma. E aí acaba que tem outro exemplo aqui também dentro da Bíblia, que a gente vai ver como que essa influência ela pode transformar a vida das pessoas, que é no caso lá do Novo Testamento, quando Jesus ele vem para a Terra, né, e começa o seu ministério, e ele vai recrutar os discípulos. Esses discípulos, eles vão ser pessoas que vão seguir Jesus, que vão aprender com ele para depois continuar o ministério. E Jesus, como um líder, como uma liderança naquele caso, ele vai influenciar as pessoas desde o primeiro momento, porque, por exemplo, tem alguns desses discípulos que eles vão deixar as profissões deles, vão deixar as casas, vão deixar a família, vão deixar a ocupação para seguir naquela missão. Ou seja, tem uma influência desde o primeiro momento de transformação de vida. E aí, conforme eles vão aprendendo, vão convivendo com Jesus, eles vão tendo uma mudança de mentalidade, de comportamento, até mesmo de propósito de existência. E isso já é um nível bem maior de influência. E isso não quer dizer que eles estavam totalmente inertes ao que era falado. Não, eles tinham escolhas. Assim como, por exemplo, Eva e Adão, eles tinham essa opção de dar ouvidos ou não à voz de Deus, como eles escolheram até determinado momento dar ouvido à voz de Deus, e a partir do momento falaram não, eu vou desconsiderar o que Deus fala, e deram ouvido à voz da serpente. Assim os discípulos também tinham, não era feita uma lavagem cerebral, assim como nenhum de nós é plenamente uma pedra, a gente não é um isopor, a gente tem um cérebro, a gente raciocina, a gente precisa raciocinar, a gente precisa usar esse cérebro, que é justamente por conta da importância que as influências elas têm. E aí Jesus ele pega esses discípulos e acompanha aí nesse processo de mútuo de influência. Jesus por si só ele não é influenciado pelos discípulos nesse sentido, porque Jesus ele era um ser humano fora do padrão. Ele era, apesar de ser homem dentro das características de homem, ele era Deus com toda a magnitude de Deus. Então ele já era, digamos assim, construído. Ele já veio com uma missão própria e seguiu aquele script fielmente. Então ele não precisou desse processo de construção como os discípulos precisavam para a questão ministerial, e como qualquer ser humano de nós, assim, a gente precisa, né, de uma construção para ser um profissional, para ser uma boa pessoa. A gente se constrói para ser um bom marido, um bom pai, uma boa mãe. A gente vai se construindo. Jesus ele não precisava daquilo, mas para isso as pessoas tiveram influência de Jesus, no caso, os discípulos dele naquela época. E essa relação discipulador-discípulo, patrão-empregado, pai-filho, enfim, essa relação
ela traz essa dinâmica de influência e de influenciável o tempo todo. Então, se a partir do momento em que a gente é influenciado e é influente nessas relações sociais, a gente vai ser influente, vai ser influenciável o tempo todo, durante toda a nossa vida, desde a infância, e da infância principalmente porque a gente não tem os filtros necessários pra gente, tanto que a gente consegue perceber, por exemplo, as crianças às vezes são enganadas, às vezes são vítimas de violências porque tem a inocência. Elas não conseguem entender quando que um criminoso está atraindo ela com um bombom, por exemplo, porque ela tem uma inocência. Então essa influência ela já vai fazer com que a criança ela não consiga mensurar os riscos. Mas, por exemplo, a gente já sabe quando uma proposta, por exemplo, pode ter um fundo criminoso porque não tem uma documentação necessária para um contrato, por exemplo, ou quando a substância é ilícita, a gente precisa embarcar com ela na nossa mala, por exemplo. São coisas que a gente precisa refletir, porque são influências, por exemplo, em quem eu devo votar. Eu acho que essa é uma das discussões maiores, né? A questão política, sobre quem é o certo, quem é o errado, sobre que religião está falando a verdade, quais líderes religiosos são íntegros. São discussões que a gente não tem como fugir porque são inerentes ao ser humano. Então fazem parte de nós. A gente muitas das vezes não escolhe as vozes que vão falar pra gente, mas a gente escolhe se a gente vai ou não dar ouvidos para elas. E diante de tudo isso, o que acontece? A gente precisa manter a nossa identidade. A gente está construindo a identidade, porque a partir do momento em que a gente vai se deixando ser influenciado, a gente vai mudando. Coisas que a gente considerava antigamente de certa forma, talvez hoje a gente desconsidere. Por exemplo, eu mesmo já mudei muito. Hoje eu até produzo conteúdo para a internet, como esse querido podcast que você está ouvindo. Mas, por exemplo, eu comecei no Twitter. Eu comentava assim, notícia dos famosos. Eu falava muita besteira. E que para mim aquilo era relevante naquela época. Por exemplo, também uma página que eu criei no Facebook, uma fanpage, que inclusive daí que vem o meu apelido, Guto Sincero, que eu postava memes, que eu criava e publicava memes assim das pessoas próximas de mim, amigos, conhecidos. E isso para mim era muito relevante. Inclusive o teor das coisas que eu falava, né, a forma como eu comunicava aquelas coisas, para mim era de um jeito a minha mentalidade em relação àquilo, e hoje para mim é totalmente errado. Então, por exemplo, a gente vai mudando, a gente vai reconsiderando as coisas. Como dizem, né, hoje em dia, a palavra reconstruir. A gente vai se desconstruindo, se reconstruindo. E isso é bom. É bom porque a gente não é fechado. E, por exemplo, isso faz com que a gente construa uma identidade. E a gente não pode perder essa identidade, porque tem pessoas que se deixam ser tão influenciáveis que chega um momento em que elas se afastam totalmente delas mesmas. A gente teve um caso recente não sei para quem acompanha Big Brother, vou jogar aqui porque cabe nesse tema também, mas eu vou tentar ser bem breve. Teve um participante que ele foi cotado um tempo como um dos favoritos e saiu agora, que foi o Gilberto, é um economista, e que dentro das relações sociais dele, dentro desse jogo, eu gosto muito de reality por conta desse estudo sociológico. Ele teve laços de afinidade com outras pessoas, e uma dessas pessoas que era muito próximo é a Juliette, que é uma maquiadora e advogada. E aí acaba que ele teve uma amizade com outra pessoa, e com outras pessoas que falavam que a amizade dele com a Juliette não era boa, porque a Juliette ela era de tal forma. E ele começou a repensar a forma como ele enxergava ela. Até que chegou um momento em que ele acatou aquelas falas e entendeu que realmente não era bom para ele aquela amizade com a Juliette. E ele se afastou dela. Só que isso fazia com que ele relutava com um sentimento de afinidade que ele tinha com ela. Então eles acabaram iniciando uma relação bem complexa, como qualquer uma relação entre seres humanos, né, que é complexa de qualquer forma. E depois que ele saiu, que ele viu algumas coisas, que eu vi uma entrevista dele, ele comenta que ele se arrependeu muito da forma como ele agiu com ela. E ele diz que ele foi influenciado de alguma forma pelas outras pessoas e que ele assume a culpa dele em ter dado ouvidos, né, as coisas que chegavam para ele, ter dado tanta importância nesse nível,
não ter considerado muitas das vezes a opinião dele mesmo. Mas no final das contas, as consequências ele que assumiu. Por exemplo, a identidade ela faz com que a gente abra mão, às vezes, de ouvir certas pessoas, porque aquilo vai contra o que a gente veio construindo de valores. Foi como eu falei, naquela época eu não queria me relacionar com aquela pessoa e chegou um momento em que eu cedi à pressão externa, o que as outras pessoas falavam e o que o contexto mostrava, e acabou que não foi uma experiência legal. Então a gente precisa manter a nossa identidade, porque muitas das vezes ela que vai nos livrar de talvez mudar para pior, nessa questão de ser influenciável por outra pessoa, por outros discursos, por coisas externas, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, porque no final das contas, quem é teleguiado, ele é guiado por aquela base. E muitas das vezes aquela base ela pode te mudar drasticamente, pode transformar a tua vida e te trazer resultados maravilhosos, ou muitas das vezes elas podem trazer consequências que talvez tu não vai querer. Tu não gostaria de ter que arcar com elas, mas tu vai ter que fazer, porque é a questão da ação e reação. Então por isso que a gente tem que se adiantar em relação ao que chega para nós, se aquilo realmente é algo que a gente precisa ouvir, ou se eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar essa proposta, eu não vou aceitar essa opinião, eu não vou aceitar essa mudança que estão me sugerindo, eu vou me manter aqui no meu status. Ou então não, realmente isso aqui vai ser bom para mim, vai ser evolução, vai ser melhoria. E aí isso tudo são decisões que a gente toma o tempo todo. Porque são lançadas palavras, são lançadas opiniões, são lançadas teorias, falas, como a gente fala aqui em Belém, teses. E a gente o tempo todo está sendo influenciado, a gente está no meio dessa dinâmica. E a gente precisa entender, não, eu sou influenciável, mas até que ponto? E também entender, não, eu sou influente, eu preciso tomar cuidado da forma como as pessoas me veem, da forma como as pessoas me escutam, porque isso também pode fazer com que eu tenha influência no futuro e na vida dessas pessoas. Esse foi o episódio de hoje, até a próxima.